Olá, a paz do Senhor. Bom dia a todos. Queria falar a vocês a respeito de Jesus, né? De Jesus Cristo, um homem excepcional que se sacrificou por nós, que a gente hoje só estamos aqui nesse plano graças a ele e a gente tem que agradecer a ele todos os dias. Mas muitos de nós aqui, muitos de nós queremos a ajuda dele, queremos a ajuda dele, mas nunca paramos um minutinho sequer do nosso dia para, para a gente agradecer, para a gente agradecer o simples fato de acordar, o simples fato de ter uma nova chance todos os dias. Muitos de nós aqui reclamam por problemas simples. Ah, talvez alguém ou um de vocês que estão vendo o vídeo agora, nesse momento, esteja se dizendo: eu não reclamo, minha vida é perfeita, ou pensa que é perfeita. Mas quero falar a vocês que a gente reclama por coisas simples de verdade, coisas bem simples. Por exemplo, a gente reclama como o dia tá quente, como tá fazendo calor, entendeu? Essas reclamaçãozinhas toscas que não leva a gente a lugar nenhum. A gente reclama por outras coisas mais simples ainda do que o sol. O sol tá ali todos os dias. O sol tá ali todos os dias. Mas tem coisas mais simples ainda. É a perda de algo, a perda de algum objeto que a gente tenha, que a gente tinha. É reclamações bestas. Mas quero, quero lembrar vocês que na Bíblia fala, na Bíblia fala a respeito de Jesus. E se a gente parar um pouco para ver como foi a vida dele, como a Bíblia nos fala sobre ele, né? Se a gente parar para ler, se a gente parar lá para estudar, ler não, estudar a Bíblia, que a gente tem que meditar nessa palavra que é linda e maravilhosa. Então, eu quero dizer a vocês que todos aqui, todos aqui merecemos todos os sofrimentos ou aflição que a gente passa aqui na Terra. Não importa qual seja, a gente merecemos, pois Jesus, ou Deus, não vai dar um fardo, não vai dar um fardo para nenhum de nós que a gente não possa carregar. E ele só dá problemas a quem ele quer testar, a quem ele quer algo mais, a quem ele tem um propósito na sua vida. Se você tem uma vida fácil, pode ter certeza que Jesus não está lhe testando em momento algum. Então procure ser testado. Procure sempre estar sendo testado por Jesus, pois é o que ele quer, que a gente teste nossa fé para saber se a gente está firme, para saber se a gente é firme. Sei que muitos aqui me conhecem e talvez vão me julgar, podem me julgar e não tem nada, não tem nada, mas queria falar a vocês como a gente nega Jesus todos os dias. Talvez alguém vai dizer, eu não nego, nunca vou negar. Talvez você não negue, mas eu quero falar a vocês que a gente tem uma maneira fácil de negar Jesus. Todos nós temos uma maneira fácil de negar Jesus, com nossas práticas, seguindo nossas vontades. A gente tem que deixar as nossas práticas de lado. Então eu quero ler para vocês uma passagem de Mateus, que é Mateus 15, versículo 1 ao 13. É um pouco grande, mas é uma leitura agradável desse livro. Vou abrir aqui minha Bíblia para poder ler. Vocês me desculpem, talvez, pela minha
falta de leitura, né? Mas aqui em Mateus 15, capítulo 1 ao versículo 13, diz assim: Então Jesus chegou a Jerusalém. Não, minto, recorrigindo. Então chegaram a Jerusalém alguns fariseus e mestres da lei, e perguntaram a Jesus: Por que seus discípulos desobedecem às antigas tradições judaicas? Pois eles não obedecem à cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Então Jesus responde uma, de uma maneira simples, para que todos nós entendam como a gente desobedece e a gente nega a Jesus. Então Jesus responde: E por que suas tradições, e por que suas tradições desobedecem aos mandamentos diretos de Deus? Por exemplo, a lei de Deus diz: honrem seu pai e a sua mãe. Qualquer, qualquer um que ameace seu pai, amaldiçoe, corrigindo, amaldiçoe seu pai ou a sua mãe, deve morrer. Mas vocês ensinam que se o jovem dizer algo dos seus pais, o que vocês poderiam receber de mim é uma oferta ao Senhor? Esse jovem está desobrigado de honrar seu pai? Assim, por meio das suas regras feitas por homens, vocês anulam as ordens diretas de Deus, seus hipócritas. Então, o que Jesus fala aqui é que a gente nega Jesus por coisas simples de verdade, coisas simples de verdade, coisas que a gente deveria parar para poder pensar um pouco sobre tudo que a gente faz no nosso dia, tudo que a gente faz no nosso correr do dia, do acordar ao deitar. Bem que Isaías profetizou acerca de vocês. Esse povo se aproxima de mim com a sua, com a sua boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, em vão me adoram. Seus ensinamentos são passados por regras ensinadas por homens. Jesus então chamou o povo e disse: Ouça o que eu digo, procure entender. Você não se torna impuro com o que entra na sua boca, mas sim o que sai, mas sim o que sai, mas sim o que sai, isto é o que torna impuro. Então os discípulos chamaram Jesus e disseram: O Senhor ofendeu os fariseus com essa observação. Jesus respondeu: Toda planta que foi plantada, toda planta, corrigindo, toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celestial será arrancada. Será arrancada. O que ele quer falar com isso é que todo aquele hipócrita, todo aquele fariseu, ou toda aquela planta que não germina, que não dá bom fruto, que não tem nada para passar, que não tem nada a ensinar, ele vai arrancar pela raiz. Ele vai arrancar pela raiz e deixar sobre o solo para secar. Então esse é o fim. Para essa planta que é arrancada, que Jesus arranca do solo e deixa secar, para essa planta, talvez
não tem salvação se ela não se arrepender ou se ela não crer em que o Senhor morreu por nós, em que o Senhor veio aqui para tirar nossos pecados, para tirar nossos pecados. Ele pagou com seu próprio sangue os nossos pecados. Renuncie às suas vontades, renuncie às nossas vontades. Acredite em Jesus, acredite em Jesus para que todos nós sejamos salvos, para que todos nós tenham a vida eterna. Porque aquele que crê, será salvo, será salvo. Então, eu peço a vocês que pensem bem no que vocês fazem da vida, como é que vocês estão vivendo ela. Será que vocês estão no caminho correto? Será que vocês estão seguindo a vontade de Deus ou as suas vontades? Eu posso falar para vocês que por muito tempo, como muitos me conhecem, por muito tempo eu andei perdido, andei vagando, né, pela terra, andei vagando pela terra sem saber o que fazer da minha vida. E Jesus me botou em muitas provações. A primeira delas foi uma que eu não entendi no primeiro momento porque que estava passando pelaquela provação, acreditava que não merecia, mas desde aquele tempo foi um chamado para mim e eu não quis ouvir, que foi na morte da minha mãe, né? Ela morreu aos 50 anos. Graças a meu bom Deus, ela deixou todos os seus filhos criados. Todos agora são bem estruturados, acredito, ou estão procurando se estruturar. Mas aquela perca foi inigualável para mim. Até hoje quando lembro, eu me entristeço, passo dias, às vezes noites sem dormir quando eu lembro daquela perca, né? Mas ele tirou aquela pessoa da minha vida, aquela mulher maravilhosa da minha vida, para me ensinar, para me ensinar. Eu queria não ter perdido ela. Queria que ela estivesse aqui entre nós, talvez reclamando da gente, das nossas atitudes. Mas acredito que se ela não tivesse ido, eu não teria encontrado o caminho, né? O caminho de Jesus. Quero falar a vocês que aquela perda para mim foi tão significativa porque sempre quando eu estava em algum problema, sempre quando eu estava enfrentando algum problema, eu não corria a outra pessoa. Eu recorria a ela. Se eu estava precisando de algo, eu ligava para ela e ela, mãe, vocês sabem como é mãe, sempre dava um jeito de ajudar a gente, de me ajudar, na verdade. Acredito que eu acho que o que mais precisou dela fui eu. Talvez por ser o mais obediente, eu acho, da família, ou ser o menos desapegado à família, digamos assim. Mas teve muitas outras vezes. Teve outra vez que eu me envolvi com drogas, né? Como todo jovem estúpido, me envolvi com drogas. Tava tão envolvido de um jeito que eu nem sei como é que eu consegui sair daquela vida. Mas eu lembro o porquê foi. Hoje eu sou casado com uma mulher que eu amo demais. Então essa mulher que Jesus colocou em minha vida foi essa mulher que me fez sair, né, sair daquele mundo. Mas minha vida tava tão bagunçada que eu não queria acreditar naquilo.
Eu era inseguro, imaturo, não tinha experiência, não, como é que eu posso dizer? Não confiava em mim, não confiava em mim. Então chegamos a se afastar um tempo, né? Passamos quase um ano afastado. E aquilo para mim foi um estalo. Eu estava voltando para a mesma vida, indo para os mesmos lugares que Jesus já tinha me tirado, que Jesus já tinha me tirado. Então ele me trouxe ela de volta. Me trouxe ela de volta, dessa vez foi diferente. Estamos casados hoje já faz mais de 7 anos, graças a Deus. Já faz mais de 7 anos. E a gente estava se estruturando. A gente estava se estruturando, mas tinha esquecido, né? Tinha esquecido da palavra de Deus, tinha esquecido dos seus ensinamentos, tinha esquecido de tudo. E voltei a me afastar novamente. A me afastar novamente. E eu tive um sonho. Antes disso eu passei por outra aprovação, que foi a aprovação que me fez verdadeiramente voltar, me fez verdadeiramente anunciar, me rejeitar perante a esse mundo. Eu voltei a Cristo, né? Voltei para Cristo, tá com o quê? Com uns poucos meses, acho que uns 8 meses que eu voltei. Mas esses 8 meses para mim tá sendo os melhores 8 meses da minha vida, pois recuperei o sorriso, recuperei o autoestima e tô buscando novos conhecimentos e me aprofundando mais na palavra, meio devagar, porque o processo não pode ser tão rápido assim. Você tem que ir aos poucos, tem que ir aos poucos, tem que ir aos poucos e procurar entrar de cabeça nessas coisas, procurar entrar de cabeça, literalmente de cabeça, na palavra, no ensinamento de Jesus. E com isso, tive um sonho, né, que antes de voltar para Cristo, ele, ele me fez uma proposta, parece brincadeira, parece, mas ele pediu para mim voltar ao princípio. Para mim, o princípio era voltar na igrejinha que eu frequentava quando era moleque, tínhamos 14 a 16 anos, não lembro muito bem. Achei que meu princípio era aquilo ali. E Jesus falou para mim que eu voltasse ao meu princípio. Eu me receava muito a pastores. Eu não queria que nenhum pastor, que nenhum pastor orasse por mim, pois eu tenho um trauma com pastores. Tenho um trauma, mas esse trauma é fruto da minha falta de experiência e falta de maturidade. Então esse trauma me fez pensar assim e eu não queria que fosse um pastor que orasse por mim na minha volta, né? Volta para a minha volta. Então, na igrejinha aqui perto de casa, num domingo, eu já estava quase fechando a igreja. Num domingo ele pede para mim ir lá. Isso foi maravilhoso. Foi maravilhoso de verdade. Cheguei lá, o pastor não estava. Cara,
Eu pedi para me confessar, eu achei que o pastor tava. Aí o pastor não tava, aquilo eu comecei a chorar, cara. Comecei a chorar de uma maneira que eu parecia uma criança. Parecia uma criança, então foi ali que eu percebi que ele tem algo em minha vida. Não sei o que ainda, não sei o que, mas ele vai dizer. Mas eu sei o que ele pede para mim fazer. É ler, buscar conhecimento, ler, buscar mais conhecimento, me aprofundar cada vez mais na sua palavra e estudar, buscar cada vez mais conhecimento. Queria ler para vocês outro versículo, que é em Mateus ainda, que é Mateus, Mateus 11, Mateus 11, versículo, versículo 28 ao 30. Esse versículo ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, de verdade, muito maravilhoso. Mateus 11, versículo 28 ao 30, que fala: Venha a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Leve ao meu jugo, leve é o meu jugo, e deixem que eu lhe ensine, porque eu sou manso e humilde de coração. Vocês acharão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é leve e o meu ensino é leve, corrigindo, pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. Cara, o que ele fala aqui nesse versículo, para mim, para mim não, acredito que é para todos, que ele é que a gente deixe que eles nos guie pelo caminho da salvação, deixe que eles nos guiem, deixe que ele nos traga à tona, nos busque, nos tire da lama e nos dê um banho com seu sangue, nos lave com as águas mais cristalinas do universo ou do mundo, como preferir a palavra. Mas ele pede para a gente só descansar e deixar ele nos ensinar. Ele não pede aqui para a gente se deitar, não. Ele pede para a gente descansar. Ele pede para a gente descansar e ser ensinado por ele. Então eu peço a vocês que leiam mais, busquem mais a Deus e venham sentir essa felicidade que muitos de nós, muitos que buscam esse caminho, têm essa felicidade dentro da gente. É uma felicidade tão maravilhosa que eu não tenho nem palavra a descrever essa felicidade, mas tenho como dizer, como buscar ela. Aceitem a Jesus como seu único e legítimo Salvador, pois só Ele pode nos trazer a salvação. Mesmo que muitos aqui não vão dar ouvido a respeito a respeito das palavras, talvez aqui muitos de vocês vão parar no primeiro minutinho e vão virar as costas. Mas o que eu posso dizer a vocês é que é maravilhoso estar no caminho do Senhor. Então, aceitem a Cristo como seu Salvador. Aceitem a Cristo como seu Salvador, pois não há caminho melhor do que o dele.
Não há ensino melhor do que o dele. Então eu encerro aqui esse vídeo, mas peço a vocês que parem e pensem. Parem de reclamar de verdade, pois Jesus em momento algum reclamou do seu sofrimento. Jesus em momento algum pediu para a gente sequer ter pena do seu sofrimento, pois ele fez aquele sacrifício por sua vontade. Ninguém lhe forçou a fazer. Ele fez isso porque era necessário. Ele fez isso porque era preciso. Você e eu estar aqui hoje. Então, peço a vocês, aceitem a Jesus. Busque enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Busque enquanto há tempo, porque a vida é passageira e passa rápido. Passa rápido. Ontem mesmo, ontem mesmo eu lembro que eu tinha 16 anos. Tava brincando de esconde-esconde. Mas abri os olhos e já tô com 29 anos. Então aceitem a Jesus, pois é maravilhoso a sua verdade. Então eu peço a vocês que busquem a Jesus acima de tudo. Não pense duas vezes em nenhum problema aqui da terra. Então eu me despeço aqui nesse vídeo e vou melhorar vou melhorar talvez a minha interpretação de texto, mas o que eu falo a vocês é de coração. Não tem falsidade, não tem querendo me achar, não. Só quero falar a vocês que é o que eu estou sentindo hoje, é o que eu estou vivendo hoje, e é o que eu estou buscando hoje. Então peço a vocês que parem um pouco e pensem sobre a vida que vocês levam, a vida que a gente está levando. Será que é digna? Será que é honrosa? Então pensem bem.